Hoje nós vamos conhecer mais um caso envolvendo o ego ferido de um homem possessivo e controlador. A gente sabe que isso é mais comum do que parece, mas ainda assim não somos capazes de adivinhar até onde as pessoas estão dispostas a chegar para conseguir o que querem, ou mesmo até que ponto um homem mimado e com comportamento infantil é capaz de chegar quando suas vontades e desejos são confrontados por uma realidade que pode não ser exatamente o que ele estava esperando. Eu já vou contar todo esse caso em detalhes para vocês, mas antes, para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. E no último vídeo eu dei boas-vindas para o pessoal novo que chegou aqui no canal e muitos dos meus inscritos antigos ficaram com ciúmes. Então, gente, boas-vindas de novo para vocês que estão comigo já há muito tempo. Vocês já sabem que são mais do que bem-vindos aqui e que eu tenho um carinho especial por cada um de vocês. Mas agora, pessoal, vamos para o que interessa e bora para o caso de hoje. Bom, para começarmos a entender essa história bizarra, primeiro nós precisamos falar da Maddie. Maddie Murdan Hollamby nasceu no dia 21 de abril de 1999, o que faz dela uma legítima ariana. Ela nasceu na cidade de Wiblington, que pertence à província de Cambridgeshire, na Inglaterra, que é um vilarejo bastante pequeno com uma população de pouco mais de 2.000 habitantes. A cidade fica localizada a cerca de 2 horas de distância de Londres, que é a capital da Inglaterra e também do Reino Unido. Como já é de se esperar para uma cidade pequena e com poucos habitantes, todos naquela região se conheciam, e o nascimento da Maddie foi de grande alegria para os moradores daquele vilarejo. Ela cresceu cercada de amigos e demonstrava um grande talento para a dança. Ela estava corriqueiramente participando de festivais e participou inclusive de alguns concursos promovidos pela escola. Por conta disso, ela viajou pelo país e também por outros países membros do Reino Unido, como a Escócia e o país de Gales, por exemplo. Todas essas viagens eram com o mesmo intuito de representar a sua escola nos concursos de dança e teatro. A Maddie foi muito elogiada por sua mãe, chamada Rachel, que contou mais tarde em entrevistas que assim que nasceu seu filho mais novo, um menino que recebeu o nome de Fabian, a jovem mãe pôde contar 100% com a ajuda de sua filha mais velha, que trocava o menino, colocava ele para dormir e ainda arrumava tempo para ajudar a sua mãe com as tarefas domésticas. A Maddie foi uma jovem muito bonita, desinibida e comunicativa. Sua mãe atribuía essas características como herança genética do pai da garota, um homem chamado Steve Durand Hollamby. Ele era um homem muito alegre, brincalhão e adorava conversar e fazer amigos. Aliás, ele trabalhava para uma grande empresa no departamento de propaganda e marketing. A Maddie, pessoal, na verdade, herdou as mesmas virtudes de seu pai. Ela era ambiciosa, alegre, batalhadora e muito esforçada. Quem a conheceu pessoalmente afirmou mais tarde que, além de tudo isso, ela era muito generosa com as pessoas e tinha um coração de ouro. Bom, assim que concluiu o ensino médio, a Maddie foi incentivada por seus pais e amigos a fazer o que mais gostava, dançar e trabalhar com marketing. Ela se tornou dançarina profissional e ingressou no curso superior de marketing e propaganda. É evidente que ela se destacou bastante nessas atividades, porque afinal de contas ela estava fazendo o que realmente gostava de fazer. A jovem também conseguiu um trabalho na mesma empresa que seu pai, no mesmo departamento, na verdade. A Alumask Group, pessoal, é uma grande empresa e muito prestigiada em todo o país. Então aquela era uma excelente oportunidade e a Maddie agarrou aquela chance com todas as suas forças.
Tudo começou a dar errado quando ela participou de uma reunião e conheceu de perto o diretor do departamento de marketing, um homem chamado Benjamin. O Benjamin, pessoal, era 21 anos mais velho que a Maddie. Ele tinha nessa época 42 anos de idade e a Maddie tinha acabado de completar 21 anos. Ele era um homem bastante complicado e eu nem sei qual era o seu perfil psicológico, para falar a verdade para vocês. Ele era assim, um mulherengo e ao mesmo tempo odiava as mulheres. O Benjamin Green nasceu em Yorkshire e tinha 3 irmãos. Ele estudou na Manchester Metropolitan University e depois se mudou para Liverpool, onde se casou. Ele foi casado por 10 anos e teve 3 filhos. E de acordo com informações de alguns amigos e familiares, mesmo enquanto estava casado, ele saía com várias mulheres e nunca respeitou os seus votos matrimoniais. Algumas das mulheres que saíram com ele relataram que ele era agressivo, possessivo, humilhava e parecia que sua maior diversão era conquistar as mulheres, ter relações íntimas com elas e depois disso ele as tratava de uma forma muito rude, como se elas fossem simplesmente descartáveis. Apesar dessas acusações, nenhuma delas formalizou queixa na delegacia. É óbvio que o casamento dele não prosperou e em 2007 veio o pedido de divórcio. Apesar de todas as declarações de amigos e parentes, sua ex-mulher afirmou que eles se davam muito bem e o divórcio foi bastante tranquilo. Por outro lado, alguns amigos disseram que o Benjamin normalmente se aproximava de meninas mais novas e bastante ingênuas e que viajava o país todo para encontrar com elas. É comum, pessoal, no ambiente de trabalho acontecer conversas paralelas envolvendo a vida pessoal das pessoas. Mas embora seus colegas de trabalho comentassem e aconselhassem a Maddie sobre o terreno perigoso que ela estava entrando, inicialmente ela não acreditou nos burburinhos, porque o Benjamin foi um doce, um amor de pessoa com ela. Eles começaram a sair para encontros íntimos no Natal de 2019 e ele tratava ela muito bem, levava flores e chocolates. E como diretor de departamento fazia todo o possível para beneficiar a Maddie. Não se sabe exatamente até que ponto a ajuda dele foi importante, mas o que de fato aconteceu foi que a jovem se destacou tanto no trabalho que após alguns meses uma empresa concorrente chamada K-Line Company fez uma ótima oferta com um salário muito bom para ela e a Maddie acabou cedendo. Com isso, ela assumiu o cargo de executiva de marketing nessa nova empresa. Como já é de se esperar, quem acompanha meu canal já sabe como os relacionamentos tóxicos funcionam, porque eu já contei diversos casos dessa natureza aqui para vocês, inclusive já contei o meu, né? O comportamento do Benjamin mudou totalmente com o passar do tempo. No total, pessoal, esse namoro teve duração de pouco mais de 1 ano. Ele mudou totalmente com a Maddie, ele se tornou um namorado abusivo, possessivo e controlador. Ele queria saber tudo sobre o dia dela, sobre a sua rotina, os nomes e idades dos homens que trabalhavam próximos a ela e em determinado momento passou a vasculhar o celular da namorada. Ela chegou a protestar sobre isso, mas ele tomava o aparelho das mãos dela com bastante fúria. Inclusive, muitos amigos dela contaram mais tarde que presenciaram essas agressões em restaurantes, bares e cafés. Não importava o ambiente que eles estavam, seja com amigos, parentes ou qualquer pessoa. Toda vez que o Benjamin desconfiava de alguma coisa, ele tomava o celular das mãos da Maddie e lia todas as suas conversas, e-mails e documentos pessoais. O Steve, pai da jovem, chegou a conversar com ela e afirmou que estava bastante incomodado com aquele relacionamento. Disse que o rapaz era muito mais velho para ela e que os dois não estavam em sintonia. Nessa altura, a Maddie tranquilizou seu pai de que estava tudo sob controle e que ela conseguiria lidar com aquela situação por conta própria. Em pouco tempo, pessoal, o salário da Maddie foi reajustado e então ela decidiu que compraria uma casa. Ela estava começando a pensar em seu futuro e queria iniciar a construção de seu próprio patrimônio. Ela fez uma simulação através do aplicativo do seu banco para saber quanto ela teria que guardar todos os meses
para poder dar entrada e comprar a sua casa nos próximos anos. Alguns dias depois, em uma crise de ciúmes, o Benjamin pegou o celular dela novamente e viu a simulação no site do banco, e então propôs de os dois comprarem uma casa e morarem juntos. Mas é óbvio que ela recusou e se defendeu dizendo que aquele era projeto dela e que ela não precisava da ajuda de nenhum homem. Tudo piorou quando ele convidou a Maddie para ir com ele jantar e conhecer seus filhos. Para surpresa do rapaz, além da Maddie se recusar a conhecer seus filhos, ela ainda explicou que não estava se sentindo confortável com esse relacionamento. E da maneira que ele estava, ela não conseguia visualizar os dois juntos no futuro. Disse ainda que não achava justo se envolver emocionalmente com as crianças, porque ela mesma não tinha certeza se queria ficar com ele para a vida toda e que eles precisavam alinhar mais as expectativas. É óbvio que o Benjamin surtou. Ele xingou, alegou que ela não estava valorizando ele, que ele tinha tudo para oferecer, que ele era o homem que ela precisava. Falou que ela estava vendo coisas, que estava exagerando, que não era nada daquilo e que ela estava ficando louca. Ele só repetiu, na verdade, pessoal, o discurso que todo homem tóxico e abusivo é acostumado a produzir, né? Bom, a Maddie se defendeu dizendo que estava se destacando, que estava ganhando mais, que tinha seus amigos e que, na verdade, ele é quem não estava acostumado a lidar com mulheres fortes e independentes. Bom, a confusão acabou e a Maddie foi embora. Alguns dias depois, ela descobriu que o Benjamin tinha desistido de comprar uma nova casa e decidiu reformar a casa em que ele morava. Como eu disse agorinha mesmo para vocês, pessoal, ele era o diretor do departamento de marketing. Portanto, o Steve, pai da Maddie, era o seu subordinado. Benjamin pediu para ficar na casa do Steve por alguns dias, até que a sua casa ficasse pronta, e ficou uma situação meio embaraçosa. O Steve conversou com a sua esposa e, muito pelo fato dele ser seu chefe, ele acabou concordando em hospedar o Benjamin em sua casa, onde ele acabou ficando por quase 5 semanas. Nesse período, ele fez de tudo para ganhar a confiança do Steve e da Rachel. Inclusive, fez diversos elogios sobre o trabalho dele e até mencionou uma possível promoção. A verdade, pessoal, é que o Steve não gostava verdadeiramente do Benjamin e não se sentiu lisonjeado pela proposta de promoção. Aliás, muito pelo contrário, ele não queria saber de bajulação e não via a hora do homem sair logo de sua casa. Mais uma vez, ele conversou com a Maddie para que ela terminasse logo aquele relacionamento. E a coitada da Maddie, em sua inocência, achou que ela mesma poderia lidar com tudo isso. E mais uma vez tranquilizou seu pai de que em poucos dias ela resolveria definitivamente essa situação. A Rachel, por outro lado, inicialmente não percebeu nada de errado no comportamento do genro. Ele sempre a ajudava, era muito doce e educado com ela, e por isso ela afirmou mais tarde que acreditava que ele era um bom homem e que tratava sua filha muito bem, e que a diferença de idade era somente um mero detalhe. Por um momento, a Maddie chegou a acreditar que o Benjamin tinha mudado seu comportamento. Ela comentou sobre isso com suas melhores amigas, Abby e Harley. Mas essa mudança não durou muito tempo não, tá, pessoal? Em um momento em que estavam assistindo um programa de TV chamado Love Island, a Maddie comentou que achou um dos participantes do programa muito bonito, e isso deixou o Benjamin bastante irritado, e por fim eles ficaram sem se falar por cerca de 4 dias. As coisas saíram do controle mesmo quando ele descobriu que a Maddie estava programando uma viagem para a Jamaica com seus familiares e ele não tinha sido convidado. É evidente que ele mandou diversas mensagens acusando ela de não fazer com que o relacionamento deles prosperasse. Acusou ela de ser mentirosa, louca, manipuladora e egoísta. Ela já estava de saco cheio dessa situação e então, no dia 25 de agosto de 2021, Maddie e suas amigas Abby e Harley se reuniram em um barzinho para discutir qual seria a melhor maneira de lidar com tudo isso. A Abby sugeriu que era melhor enviar uma mensagem de texto ou um e-mail terminando tudo. A Harley sugeriu que ela pedisse ajuda ao seu pai,
para que ele fosse até a casa do Benjamin e explicasse que sua filha não queria mais saber dele. Por fim, a Maddie decidiu que, de todas as opções, a mais sensata seria ela mesma ir até a casa dele e terminar o relacionamento numa boa. Ela defendeu que seria muito indelicado terminar por mensagem de texto e que ela não gostaria que fizessem isso com ela, então ela não faria isso com ele. E também não achou que seria uma boa ideia envolver seu pai nisso, porque ela já era uma mulher adulta e não queria aborrecer o seu pai com seus problemas pessoais. Fora o fato de que o Benjamin era chefe do Steve, né? Ela não queria toda essa situação constrangedora no trabalho do pai dela. Então, no dia 26 de agosto de 2021, Maddie enviou uma mensagem para suas amigas às 5h51 da tarde, alertando que se em 1 hora ela não mandasse mais nenhuma mensagem, era para as meninas ligarem no celular dela. Lamentavelmente, essa foi a última notícia que suas amigas tiveram da jovem. E naquela tarde, foi a última vez que ela foi vista com vida. Depois das 18 horas, diversos amigos da Maddie enviaram mensagens e ligaram para seu celular, mas ela não atendia. Os amigos então conversaram entre si e se deram conta de um detalhe muito importante. Eles não sabiam o endereço completo do Benjamin. Eles sabiam que ele morava em uma cidade próxima, mas o endereço completo eles não tinham. Por volta das 10 horas da noite, a Abby finalmente conseguiu descobrir o número do celular do Benjamin e ligou, mas não conseguiu falar. Todos eles estavam com medo de alarmar a família desnecessariamente e por fim ninguém acionou as autoridades naquele dia. No dia seguinte, pela manhã, dia 27 de agosto de 2021, a Abby contatou a Rachel, a mãe da Maddie, e contou que algo estava fora do lugar. O Steve já não estava mais em casa e disse que iria passar no escritório do Benjamin para ver se estava tudo bem. Por volta da 1h30 da tarde, a polícia da cidade de Kettering recebeu uma chamada de emergência e deslocou uma viatura para checar o bem-estar dos moradores da residência. Assim que chegaram, eles encontraram o Benjamin na cozinha. Já a Maddie, ela estava no andar de cima. Ambos foram declarados sem vida ali mesmo no local. As portas e janelas estavam todas trancadas e não havia pegadas no chão que pudessem sugerir que um intruso tinha sido o responsável por aquilo. A Maddie, pessoal, foi atingida com uma lâmina afiada por 4 vezes, 3 em seu ombro esquerdo e uma no peito. A lâmina quebrada foi encontrada em uma de suas feridas e seu celular estava ao lado da cama. Benjamin foi encontrado com uma faca ao seu lado. Ele tinha uma grande ferida em seu pescoço e outras completamente superficiais localizadas em seus pulsos. Um exame toxicológico mostrou que ele tinha uma pequena quantidade de álcool em seu sangue. Os peritos analisaram o aplicativo de saúde instalado no relógio inteligente que a Maddie estava usando e descobriram que as gravações de sua frequência cardíaca pararam pouco antes das 18 horas do dia 26 de agosto. Pouco mais de um ano depois, em julho de 2022, as autoridades concluíram as investigações e os peritos trouxeram suas provas ao tribunal. A legista sênior do departamento, senhora Annie Pember, concluiu em seu relatório e apresentou ao tribunal as provas de que a Maddie foi atacada com um objeto cortante e teve sua vida tirada por seu próprio namorado, que dali a alguns minutos seria o seu ex-namorado, né? Inclusive, outro inquérito tinha sido aberto para entender as causas do falecimento do Benjamin Green. O perito responsável por essa análise disse ao tribunal que o Benjamin tirou sua própria vida após o ataque e não seria possível determinar a que horas isso aconteceu, mas que provavelmente ocorreu poucos minutos após o falecimento da Maddie. O processo foi concluído nesta data e tanto familiares da Maddie quanto familiares do Benjamin compareceram ao tribunal e falaram sobre os momentos que passaram com seus entes queridos. O irmão do Benjamin, chamado Thomas Green, defendeu a memória do irmão, afirmando que ele não era violento e que sentia muito por tudo aquilo e que não sabia como explicar essa atitude do Benjamin e que a única explicação era que ele teve um surto repentino e momentâneo.
A Rachel também falou com a mídia e lamentou a perda de sua amada filha. E eu vou encerrar o caso de hoje com uma pergunta bastante comum. Você acha que a diferença de idade entre um casal é algo relevante e que as pessoas devem evitar grandes diferenças de idade? Ou você acha que isso não influencia em nada? Eu só quero lembrar vocês, pessoal, de que pessoas tóxicas e abusivas não têm idade. Jovens de 15 anos podem ter esse comportamento e adultos de 80 anos também. Inclusive, eu vou deixar um outro caso semelhante a esse em um comentário fixado aqui embaixo para que você possa assistir. A gente sabe que esse tipo de comportamento não é novidade no mundo, né? E tem muita gente doida por aí. Mas enfim, pessoal, se ficou até aqui comigo, como sempre, deixa o seu like que me ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.